Oi, 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 meus amores, voltamos! Eu espero que todos estejam com a barriguinha cheia, dispostos, porque não é fácil não, né? Passamos a manhã inteira juntos, demos essa pausa para o almoço e parece que vai chegando a hora do almoço, vai dando sono, vai dando canseira. Almoça, pique total e depois cai de novo o soninho. Mas, em nome de Jesus, nós estamos repreendendo agora diante de Deus todo sono, toda canseira, porque nós vamos agora para a nossa terceira ministração. E eu vou falar sobre cobertura espiritual. Você não pode ficar de fora, né? Acorda, acorda, cata o papelzinho, uma caneta, começa a anotar. Não para. Se bem que eu já cheguei a dormir escrevendo. Não tem línguas espirituais? Eu escrevi em letras espirituais, que não entendia nada, mas eu continuei escrevendo várias linhas. E é isso, gente, mas nós temos que continuar, sabe por quê? Porque tudo que envolve o coração de uma criança, tudo que envolve o amor de Deus, faz parte da nossa essência, do nosso caráter, do nosso ser, do nosso agir. Tudo isso é uma coisa bem simples. É eu e Deus. É você e Deus. E vale a pena cada segundo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, entramos agora na nossa terceira ministração, Pai, sobre cobertura espiritual. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue conosco nessa tarde. Ah, Deus, nos abençoando, abrindo a nossa visão, nosso entendimento, nosso coração, porque o que queremos, Pai, é saber e fazer na vida de outras pessoas mais e mais de Ti. Usa-nos, Senhor. Faz de cada um de nós vaso de honra diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá! Cobertura espiritual. Dei uma pincelada na aula anterior, mas agora nós vamos falar propriamente dito do que é cobertura. Então vamos lá, Gênesis, capítulo 3, versículo de número 21, que diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Vestimentas de pele para Adão e sua mulher. Vestir-se significa cobrir-se, proteger-se da nudez. Deus cobriu a nudez de Adão e Eva. Mas não foi só física, foi física e espiritual. Físico, a pele. Espiritual, o sangue. Assim como o sangue do Cordeiro acoberta as nossas vidas, o sangue de Jesus, o que acoberta nossas vidas, o sangue daquele animal foi a cobertura. Para ele poder fazer essa cobertura, ele precisou matar o animal. Ele precisou tirar aquela pele, derramou sangue, ok? E isso já está nos levando a entender o Novo Testamento. Tudo que estava planejado, mas Deus não sabia que Adão faria isso. Ele deu o livre-arbítrio. Mas ele já tinha lá tudo planejado, porque Deus é Deus. Nós olhamos para uma coisa e não sabemos o linear do tempo. Porém, Deus conhece todas as coisas. Agora, para fazer uma vestimenta, hoje usamos tecido. Mas por muito tempo se usou o couro. Depois foi a lã da ovelha. Mas tudo levava ao sangue de Cristo. Aquele que nos acoberta. Eu falo, sabe como que eu explico para as crianças o que é o sangue de Cristo? Porque quando fala sangue, criança acha sangue, aquele que sai da feridinha. Eu mesma, como me converti, eu não gostava muito da palavra sangue de Cristo. As guerras, né, bíblicas. E aí, sabe como que eu explico o que é o sangue de Cristo? Um dia de frio. Pensa num dia de frio, mas aquele frio mesmo. E você tá ali encolhidinho. Aí vem alguém e te dá um edredom que você cobre assim, olha, que só
fica o olhinho para fora, porque até o nariz a gente quer esquentar para passar o frio. Então imagine esse edredom que vem bem quentinho e que protege a gente. O sangue de Cristo é exatamente isso. Ele nos protege, ele nos acoberta, ele nos faz bem. Sempre que eu tenho que explicar para uma criança, é assim que eu explico. O edredom quentinho em dia de frio. Toda criança sabe o que é passar frio. E toda criança sabe o que é ficar cobertinho. Então, uma linguagem que desde bebê ele já vai viver essa coisinha do cobertor. Agora, ser cobertura, ser autoridade, é demonstrar o amor de Deus àqueles que nos são dados para que nós vamos cuidar. Nós precisamos ser cobertura na vida dessas crianças. A criança vem para que a gente venha proteger. Lembra que eu disse anteriormente? Filhos são herança do Senhor. Filho é herança do Senhor. Filho, herança do Senhor. E aí, se filho é herança do Senhor, aluno é o quê? Presente de Deus. Entrou na sua classe de ministério, o que é? Presente de Deus. Deus só vai mandar crianças aonde Ele sabe que tem quem cuide. Presta atenção. Quando eu entrei no ministério de libertação de adultos, tinha muitos adultos e 2, 3 crianças. Passei lá quase um ano vendo as crianças, eu ministrava adulto. E aí eu só passava e via as crianças ali sempre brincando, jogando e fazendo isso e fazendo aquilo, mas não tinha palavra. Um dia pediram para eu ficar. Eu fiquei quase maluca, porque eu não tenho paciência com criança gritando. Não tenho, gente. Eu tento ser. Você vai falar assim para mim, mas como que você pode ser ministra de libertação infantil, pastora de criança e não ter paciência? Não tenho. Eu sou normal, gente. Eu não tenho paciência. Criança, quando fica gritando, correndo, pulando. Eu vi uma bola voando para um lado. Eu vi um dado duro, grande, que podia machucar voando para o outro. E se pega a criança maior e menor, acaba machucando os pequenos. E você falar não para uma criança... Gente, eu fiquei uma vez, eu queria ir embora. Eu pensei que tivesse matéria para dar. Não tinha, pedi autorização. Comecei a levar livro de historinha na bolsa. Se acontecesse o imprevisto da pessoa que cuidava das crianças faltar, eu era a única mulher do ministério naquele momento, então sempre mandavam eu para a sala das crianças. E eu ia, gente, orando, eu ia no caminho orando, que não falte, era assim que a gente falava, a tia das crianças. Que não falte a tia das crianças, porque eu não quero ficar com as crianças. Acreditem se quiser, essa era eu, tá? Eu enfrentava, assim, qualquer desafio. Qualquer desafio. Eu passei um ano no ministério, sabe fazendo o quê? Ajudando quem ia ser ministrado. Se a pessoa caísse, eu ajudava a segurar. Se a pessoa tivesse algum problema estomacal, intestinal, eu ajudava a pessoa, tá? Levava no banheiro, ajudava a limpar. Mas, gente, criança... Senhor, não permita que a tia da salinha das crianças falte. Nunca orava tanto por uma pessoa como a tia que cuidava das crianças. E aí, eu comecei a ver a necessidade. Veja bem, eu sou formada para dar aula para crianças de 0 ano até a faculdade. É a minha formação. Juntando todos os cursos que eu tenho até a faculdade. Mas os pequenininhos sempre foi um desafio para mim. Aí aconteceu que essa tia da salinha saiu e eu fiquei um mês lá com as crianças. Comecei a levar historinha para eles, comecei a contar história, e eu falei assim, por que não adaptarmos as aulas que tem para os adultos, de libertação de adultos, nós adaptarmos para as crianças. Ok, conseguimos adaptar, fiz para deixar para outra pessoa.
Nunca foi para mim. Mas eu não entendi que aquilo que eu estava fazendo, eu não entendi ainda, que aquilo que eu estava fazendo já era Deus me preparando para algo que estava por vir. Muito bem. Comecei a primeira vez com 3 ou 4 crianças. De repente, quando nós começamos com isso, o pastor está aqui comigo, nós estamos gravando isso e ele vai lembrar junto comigo. De repente, nós estávamos com 20 crianças na sala, porque a libertação era dada em dia específico. Não era uma coisa durante o culto só, era libertação infantil. Ai, 20 crianças. Caiu uma chuva, a sala tinha goteiras, muitas goteiras. E de repente, eu me vi com uma criança nesse braço, outro bebezinho no outro braço, que a gente tinha que deixar as crianças para cima das cadeiras, porque chovia e a água corria no chão. Vai vendo a situação. E aí, o que acontece? Os maiores, nós pedimos que eles sentarem na cadeirinha e ficar com o pezinho para cima. E os bebês? E os bebês eu consegui colocar um carrinho, que também não ia passar água pelo pé do bebê, eu empurrava com o pé. Ou seja, eu estava com 3 bebês no colo, o meu esposo com mais 3 bebês no colo dele, porque naquele tempo se mandava as crianças para a salinha para dar sossego no culto dos adultos. E aí a gente foi desenvolvendo situações. E o que acontecia? Gente, eu não suporto bagunça de criança. E agora já não tem mais 3, 4, agora tem 20. E depois tem 30. E eu nem me toquei que Deus já estava entregando a herança dele para eu administrar. E cada vez mais, no medo de ter que passar por aquela bagunça de crianças, eu fui trazendo mais conteúdo, porque criança gosta de aprender. Gosta de aprender, gosta de aprender. E eu já estava me tornando cobertura espiritual. Mas eu não tinha sido ungida para isso, eu não tinha sido preparada, ninguém fez uma reunião para falar para mim o que podia fazer, o que não podia fazer. Eu era praticamente recém-convertida. Eu tinha sido catequista por muitos anos, mas é completamente diferente, né? E eu queria estar lá em cima, eu queria estar lá com os adultos, eu não queria estar com as crianças. E o meu marido já gostava de estar com as crianças, ele não gostava do ministério de adultos. E aí fomos passando, voltei depois para o ministério de adultos, voltamos, né, para o ministério de adultos. Houve uma troca e eu voltei para o Ministério Infantil. Aí, já definitivo, você vai ficar responsável pelo Ministério Infantil. Então, eu ministrava as crianças no outro dia eu ia para o Ministério de Adultos, porque eu sempre fui apaixonada pelo Ministério de Adultos. E aí, o tempo foi passando e eu fui estudando. Por que eu estudei tanto? Porque eu não gostava de ficar com as crianças para brincar. Eu achava que era um desperdício do meu tempo e um desperdício do tempo delas ficar lá brincando. Brincando, ela brincaria na casa dela. Se ela está dentro de uma igreja, é para aprender. E com isso, no meio desse estudo todo, descobri a libertação infantil, que era algo pouco falado. Quem começou falando sobre libertação infantil foi o Géser Cardoso, que eu tive a oportunidade de fazer todos os cursos com ele. Depois nós vimos que entraram outros pastores fazendo também. Por muito tempo, o Ministério Jô Sanches foi o segundo. Você entrava para pesquisar no Google e já caía no nome Ministério Jô Sanches Libertação Infantil. Por muito tempo, porque faltava informação. Hoje entraram outras pessoas, foram se especializando e aí cresceu o seu Ministério Infantil. Mas ainda tem muito chão para percorrer para que as crianças realmente consigam ser libertas. Cobertura espiritual eu passei a ser dessas crianças, mesmo sem, né, ter sido ungido pelo pastor para fazer aquilo. Eu recebi essa unção de Deus, por isso que Deus foi enchendo a sala e acontecendo os milagres.
Mas a hora que o pastor reconheceu e me ungiu como pastora das crianças, a coisa mudou. A coisa mudou que a gente recebia de 60, 70 crianças em uma ministração de libertação. E as crianças ficavam quietinhas. Eles só queriam ouvir. E eles aprendiam e eles retribuíam aquilo. E aquele era o maior presente da gente. Eu passei a viver em função desse ministério de libertação infantil, sem abrir mão do ministério de adultos, porque realmente eu sempre gostei muito do ministério de adultos. Não comecei, eu volto a dizer para você, eu não comecei lá de cima não, tá? Me converti, entrei para o ministério depois do batismo, 1 ano depois, tá? 1 ano depois eu já estava no Ministério de Libertação, mas foi 1 ano só de pé observando. Depois foi 1 ano segurando as pessoas que estavam passando mal e limpando o vômito. E eu ficava feliz da vida, não faltava uma vez sequer. Não faltava. 10 anos de ministério. Adulto e criança, 10 anos. Eu faltei uma única vez porque o meu esposo fez uma cirurgia e eu não tinha como sair do hospital nesse dia, senão não teria faltado também. Por quê? Amor. Amor, amor. Quando você falta, você não sabe se o dia que você vai faltar da salinha, né, da salinha, da classe, do culto infantil, você não sabe se é naquele dia que Deus vai usar tudo que você não sabe nem que tem. Porque a verdade é que quem faz por nós estudamos, mas quem nos enche na hora de fazer é Deus. Para que eu vou querer faltar, gente? Eu quero mais é estar lá, eu quero estar no meio da festa, gente. E é assim que você tem que entender. Você não está trabalhando com criança porque ninguém quer. Não! Você está trabalhando com criança porque você tem o privilégio de ser escolhido por Deus para estar fazendo isso. E lembre-se, você é único, porque a maioria não quer nem saber. E se você foi chamada por Deus para estar ali, mesmo que você nem goste de ficar ali, presta atenção. Começa a ficar com a anteninha em pé para saber o que Deus está preparando, porque pode estar levantando aí uma pessoa que fará grandes coisas na vida daqueles que ninguém se importa. Certo? Então, quando nós ser cobertura, é ser autoridade, é demonstrar o amor de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Existem vários exemplos bíblicos sobre cobertura. O povo de Israel, através do cordeiro, é salvo do espírito de morte. O sangue de Cristo é a proteção. A gente se acoberta com o sangue de Cristo, então cobertura espiritual. Quando falamos em cobertura espiritual, nós temos que lembrar quem é a autoridade dentro daquele lugar. Por exemplo, dentro de uma casa, quem é a cobertura espiritual? Quem é a autoridade máxima? O pai. Caso não tenha o pai dentro de casa, é a mãe. Ela é a autoridade, ela é a cobertura. Na igreja, quem é a autoridade? O pastor. Então imagina que a criança tem a autoridade do pai. O pai não está convertido ainda, o pai ainda está fazendo coisa errada. Quem vai sofrer? A esposa e os filhos. O pastor, aí o pastor está fazendo algo errado, quem que vai sofrer? A igreja. A cobertura é como se fosse um guarda-chuva muito grande que cobre a igreja, que cobre a casa, que cobre o governo. E se esse guarda-chuva estiver furado, assim que cair a chuva, as gotas vão respingar em quem está embaixo. Então, muitas vezes nós vemos igreja que começa a desencadear uma série de problemas na vida dos membros, que começa a se repetir, e aí vai descobrir que o pastor estava com problema. Ou então o pastor está tudo em ordem, mas aí ele tem um presbítero, ele tem um diácono, e a gente manda esse diácono para casa da pessoa para fazer o acompanhamento, e não vai. Por quê? Porque na vida daquela pessoa tem alguns furinhos no guarda-chuva. Eu não vou dar nesse seminário como tem que ser a vida de um ministro
tá? Mas eu estou pensando seriamente em gravar uma aula extra para te dar em outro dia, porque é importante você saber. Tudo que eu passei aqui é uma pincelada. Tudo que eu estou passando é uma pincelada. Mas dá para a gente tirar, ó, muitas informações que iriam edificar a sua vida. Basta saber se vai haver interesse. Se houver, a gente dá continuidade. No governo, a autoridade é o presidente da República. No estado é o governador. Na cidade é o prefeito. E aí você vai vendo como que está cada cidade, cada estado, cada nação. Ok? A criança, ela não consegue se cobrir sozinha, porque ela é criança, ela é a herança. Quem recebe a herança é responsável por ela. Se eu recebi uma herança, eu sou responsável para decidir o que eu vou fazer com essa herança. Eu vou investir na herança? Eu vou investir a herança? Mas o que eu tenho que fazer? Decidir. Eu sou autoridade, eu tenho que resolver isso. Tá? Olha o que diz aqui em Efésios 6:1. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. E aí você vai falar assim para mim, mas se sangue aqui que é a cobertura, pai é autoridade. Ele é a cobertura da casa. E quem que está mais ligado diretamente com a criança? A mãe. O primeiro derramamento de sangue que essa criança passa, Jesus morre na cruz, derrama o sangue dele para nos salvar, nos libertar, nos curar, levou sobre si, não é assim? Então o que acontece? Primeiro derramamento de sangue que essa criança passa é o derramamento de sangue da mãe. Tanto parto normal quanto cesárea, há um derramamento de sangue. Então, a cobertura espiritual vem do pai para a mãe, mas a mãe tem uma legalidade maior sobre a vida do filho. É uma ligação. Gente, existem situações e mais situações que vocês não têm noção dos problemas da hora do parto que nós vamos resolvendo ao longo do tempo. Por exemplo, uma mãe que tem problemas na hora do... Lembrei de uma outra coisa. Vou mudar esse exemplo e vou deixar esse exemplo para depois. Uma mãe, por exemplo, que tem o roubo da placenta. Já aconteceu, da placenta, da parte do cordão umbilical que é cortado. E é roubado muitas vezes para fazer sacrifício, é roubado para fazer remédio, cremes, mas ele é retirado. Pastor, existe isso? Existe, tá? O que acontece? Eu vou ter uma criança que falta alguma coisa, então não foi uma coisa bem resolvida. Aquela criança é apegada na mãe, ela não desgruda, ela não consegue viver sem a mãe por perto. Não significa que todas as pessoas que têm um filho assim é por causa disso, mas são situações. Então, mamãe, se você ficou grávida, se você está grávida, uma coisa que sempre me perguntam, gestante pode passar pelo processo de libertação? Se for um caso extremo, sim. Se não, não. Por quê? Porque tudo que aquela mamãe ouvir, o filho vai ouvir também. Tudo que ela sentir, o filho vai sentir também. Porém, não significa assim, então nenhuma gestante pode fazer libertação. Pode. Toda gestante que entra dentro da igreja, ela deve ser ungida pelo pastor ou por uma pessoa responsável, ela deve ser ungida para permanecer ali dentro e também devemos ungir a barriga, levantando sim uma muralha de fogo ao redor daquela criança, para que ela não venha ouvir nada que venha prejudicar, que somente aquilo que for de Deus nós aceitamos para a vida dela. Ai, como que vai ungir, pastor? Ungir, óleo. Tem muita gente que não está nem acostumada com óleo. Gente, é um pingo de óleo. Palma da mão. Espalhou. Acabou. Não precisa ficar lambuzando de óleo ninguém.
tá? Já vi ministro catando e jogando, despejando óleo em cima da roupa da pessoa que perde toda a roupa. Não há necessidade. É simbólico. É simbólico. O óleo representa o sangue de Cristo. É isso que ele está fazendo. E você vai ungir com óleo. Você vai consagrar, assim como se usava o óleo, para consagrar pessoas. Quando Davi foi ungido, derramou-se o óleo sobre a cabeça, Saul a mesma coisa. E aí nós vamos vendo que várias situações foi usado o óleo para consagrar pessoas, para consagrar o templo, objetos. Então, o óleo é isso. Sim, se derramava bastante. Mas, gente, e se não tem óleo? Agora vai a pergunta, e se não tem óleo? Ah, eu não tenho óleo. Aqui, o que eu faço? Gente, pinguinho de óleo. Você não é ungido do Senhor? Se a Bíblia diz que você é ungido do Senhor, você tem óleo. Tira um pouco do seu suor, que seja, e unge. Ai, pastora. Gente, eu tô falando sério. Não adianta você falar que não tem, porque recursos você tem. Ai, pastor, tem uma pastora que ela contou uma história de que não tinha óleo e ela tirou do carro. Ela tirou do carro, óleo do carro, lambuzou a mão e foi lá orar por libertação. Consagrou o óleo ali. Então, não tem desculpa para você fazer oração por alguém, a não ser que você esteja com alguma coisa que pode abrir legalidade. Aí, infelizmente, eu tenho que dizer para você algo que não é tão agradável. Se você não estiver com a sua vida em ordem, quando você vai orar por alguém, e não importa se é por libertação, pode ser até por intercessão, pode ser que o bichinho venha para cima de você. E pode ser também que o bichinho venha, de certa forma, não para cima da sua vida, mas pode ir para cima da vida da sua família, dos seus animais, tá? Eu tinha uma cachorrinha num tempo de ministério, antes da igreja, num tempo de ministério, que a minha cachorrinha manifestava, gente. Você vai falar assim para mim, mas pastora, animal manifesta. Ela tinha tipo convulsão. E eu peguei um caso que era tão pesado, mas tão pesado, que eu lembro que assim, várias vezes, mas eu demorei para perceber. Várias vezes a gente estava dentro do carro e ela andava muito dentro do carro com a gente. Se tocava naquele assunto daquela pessoa que estava sendo ministrada, o cachorro tinha convulsão. E eu demorei para perceber isso. A gente tratava como convulsão, quando na verdade era manifestação. Então ela acabou morrendo por causa disso, tá? Ela acabou morrendo por causa disso. E nós não sabíamos. A gente não tinha conhecimento, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí nós começamos a observar que a gente ia nas casas orar. O cachorro estava cheio de carrapato, gato com um monte de pulga. E a gente começava a fazer a ministração. As pulgas, os carrapatos pulavam para fora dos bichos. Que coisa horrível. Começamos a ungir os animais também. E determinar que aquela praga tinha que sair. No dia seguinte, na semana seguinte, que a gente ia uma vez por semana, às vezes era um acompanhamento, né, de 7 semanas, campanhas, e a gente chegava nos bichinhos, estava tudo sarado, gente. Estava ganhando peso até o final. A casa estava mais bonita, mais cheirosa, mais colorida. Por quê? Quando o mal sai, a luz de Deus entra. E quando a luz de Deus entra, não tem para ninguém. É tudodebom.com.br. Nós precisamos entender. Cobertura espiritual. Então eu tenho que ter autoridade para com algumas coisas, situações e pessoas, certo? Por isso é tão importante que você respeite a autoridade. Pastor, mas eu acho que o meu marido está fazendo tudo errado. Como que eu faço? Se ele for um cristão que já entregou a vida para Jesus, você pode conversar com ele. Se ele não for, você tem que seguir a autoridade de Deus. Autoridade de Deus. Porém, ainda assim, você vai interceder pelo seu marido.
Você vai interceder o tempo todo por ele, porque naquele momento você está sendo a intercessora do lar. Aliás, foi para isso que a mulher foi levantada, para ser intercessora do lar. O homem para ser o sacerdote, a mulher intercessora. Pastora, mas está tudo invertido. E essa história de ser pastora? Pastora não existe na Bíblia. Débora era uma pastora, tá? Então, assim, o meu esposo não gosta de pregar. Ele prega, mas ele não gosta. Ele prefere trabalhar por trás dos bastidores. Coisas que eu não faço. Não tenho como fazer isso. E também não é minha praia. Mas eu não faço um culto sem pedir autorização para ele. Autorização se ele já não está fazendo? Não. Eu tenho que receber a bênção do meu marido, porque ele é a minha cobertura. Ele tem que me abençoar para eu começar a preparar um culto. Ele me abençoa antes de subir no altar. Ele abençoa a minha vida para cada decisão. Eu posso ser a porta-voz da palavra de Deus, mas dele é quem me acoberta. E quantas vezes que eu já estive assim, em situações que não dava nem para pensar em pregar. E ele orava e me abençoava e a coisa fluía. Então, tudo que eu falo para você, eu vivi na prática. Na prática. Eu vivi dentro de mim, dentro da minha casa, dentro do ministério. E isso não tem preço, tá? Quando falamos de criança, que a cobertura é o pai, e quando uma criança é filho adotivo, aí você vai precisar encaminhar para um pastor. Por quê? O filho adotivo ele vai ficar com duas heranças, tanto da mãe, que gerou, quanto do pai, que muitas vezes a mãe não sabe nem quem é. Ele tem a herança genética, esqueceu? Genética espiritual. Quando um pai e uma mãe adotam uma criança, o que precisa ser feito? Cancelar toda a autoridade que veio do pai e da mãe e fazer a gestação dessa criança. Isso dava uma aula só para isso, mas eu vou dar uma pincelada para você entender. Essa criança tem que ser gerada no coração da mãe adotiva, tá? Tem que ligar o cordão umbilical espiritual dessa criança ao reino de Deus e à mãe que adotou. E eu já vi cada coisa tão incrível acontecendo na hora dessa oração. Eu já vi mãe que quando nós estávamos fazendo a oração, o leite da mãe, que é uma mãe adotiva, jorrava. O Senhor deu leite para ela amamentar aquela criança. Eu já vi criança que quando nós começamos a fazer essa oração, criança maiorzinha, que estava com a boca cheia de ferida enquanto orávamos, as feridas iam desaparecendo. Porque eram feridas que estavam relacionadas ao lugar da onde ela tinha vindo. Então, são coisas que a gente presenciou que é simplesmente maravilhoso. E você que está no ministério, que tem interesse em participar disso, gente, você vai viver esses milagres. Não tem como eu ser a mesma pessoa que eu era há 20 e tantos anos atrás, antes de eu me converter, quase 30 anos. Não dá para eu ser a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque eu vi o milagre, eu vi a mão de Deus, eu vi o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que faz milagre, ou o Deus que mostra que eu sou o próprio milagre. Ei, você é muito mais do que você imagina. Entenda, você é muito mais do que você imagina. Sabe por quê? Porque você tem um pai. Não é qualquer pai, é o pai, é o cara. E ele só quer o melhor para você. Se você não teve um pai que cuidou de você, se você não teve uma mãe que cuidou de você, Deus sempre esteve ali, em tudo que você fez. Então, quando nós pegamos uma criança, que ela é um filho adotivo, nós temos um trabalho a fazer. Se uma mamãe que está grávida está passando pelo processo de libertação, acoberte a criança antes de fazer uma oração pela mãe, acoberta antes de ela entrar numa ministração de libertação e no culto. No culto não há necessidade, mas se você sabe que aquela pessoa está passando por um processo, a mesma coisa, unja. Não tem óleo, consagra o óleo na hora. Não tem óleo para consagrar,
vai na testa mesmo. Você é ungido do Senhor. Pastor, eu nunca ouvi falar isso. Já tive que fazer, tá? Não foi uma vez só que aconteceu comigo, né? Não foi uma vez só de eu estar em algum lugar, a pessoa passou por mim e manifestou. Pastora, pois é, não foi uma vez só. E aí, eu tive uma situação em que, assim, eu poderia disfarçar e passar batido, eu poderia ir até a pessoa, então, vou falar dois casos, tá? Uma vez no shopping, que a moça passou, eu estava numa loja, ela passou olhando para mim, eu olhei para ela, ela começou a rosnar para mim, tá? E caiu no chão desmaiada, todo mundo foi para cima dela, e eu já tinha entendido que era um processo de endemoniamento. Aí eu fui, abracei ela, como se estivesse ajudando ela a levantar, e comecei a ministrar no ouvido dela. Não tinha óleo, não tinha nada. Só falei assim: eu sei que você me viu, mas eu sei que você tá aí. Sai agora dessa vida, no nome de Jesus, e deixa ela continuar a vida dela. Para que ela não fosse levada para um hospital. E ela voltou à normalidade, me agradeceu, não sabia o que aconteceu. Depois eu expliquei para ela. Mas ali já tinha dispersado a multidão. E uma outra situação, foi o dia que eu estava completamente rouca, não saía minha voz. E eu entrei numa loja e essa pessoa me levou para um outro departamento da loja, onde era um estoque. Então ela levou eu para ver algumas coisas no estoque. E ela começou a contar para mim das lutas que ela estava enfrentando, das coisas que ela estava vivendo. E eu lembro que eu estava com as mãos ungidas, porque eu tinha orado numa outra casa, eu já tinha orado e tal. E essa pessoa começou a falar, ela só começou a se torcer, virar o olho de ficar branco e caiu. Eu olhei e falei: gente, mas não tem ninguém aqui nesse estoque, não vai vir ninguém, tem que ter uma câmera, gente. Ninguém veio. Eu falei assim: quando não tem tu, vai tu mesmo. Orei por essa pessoa sem voz, falando bem baixinho. E eu consegui, assim, ver o agir de Deus. Gente, eu não voltei nessa loja, porque eu não precisei de mais nada. E um dia eu tenho que voltar nessa loja e ela vem contando toda feliz. Nossa, lembra quanta coisa de errado que eu fazia? Eu falei: não lembro, não lembrava mesmo. E ela começou a lembrar, né, de saía com um, saía com outro, e tentava isso, tentava aquilo. Ela falou: sabe, agora eu não faço mais nada disso. Não, que bom, o que aconteceu? Virei crente, você acredita? Ah, não sei o que aconteceu. Faz mais ou menos um ano. Fazia mais ou menos um ano. Começou a dar um comichão em mim, que eu tinha que ir para a igreja, fui para a igreja e agora sou crente também. Só isso. Não há necessidade de escândalo, não há necessidade de nada, porque você tem a autoridade de Deus. A unção com óleo despedaça todo jugo? Despedaça, mas a unção está em você também, que vai haver dias em que não vai ter óleo, e tá tudo bem, certo? Agora, voltando à criança, como que essas crianças chegam para a gente? Qual é a aliança que ela tem? Qual é a cobertura que ela tem? Vamos lá. A criança vem com um problema, mas quem que carrega a glória de Deus? Eu e você, a igreja. Essa autoridade foi dada por Jesus Cristo. Mas e quando uma criança vem sozinha? E aí é que entra o mais importante. Quando os pais não são cristãos, quando os pais não estão na igreja, mas a criança vem. E ela manifesta ou passa mal ou tem algum problema, como você vai agir? Se tudo está ligado com os pais. Nessa hora você vai requerer de Deus a autoridade espiritual que você tem como igreja e vai ali. Criança não se coloca a mão na cabeça e ela começa a se debater e você fica segurando a cabeça. Se bem que nem com adulto a gente faz isso mais,
né? O adulto. A Bíblia diz: imporão as mãos. Não significa que você tem que socar a cabeça da pessoa. Impor. Impor pode ser simplesmente colocar sua mão suavemente. Pode ser colocar um dedo que seja, tá? Imporão as mãos. Então, a criança, quando você vai orar, é totalmente diferente. A criança, você tem que impor as mãos? Ótimo, faz um carinho no cabelo. Oh, meu amor, vem aqui, vamos conversar. É um bebê, é maior, não sei. Mas você vai fazendo carinho, carinho naquela criança, carinho. E vai falando do amor de Deus, vai falando. Você é muito querido, você é muito especial. Que o Senhor venha. A sua oração é um aconchego. Para orar por uma criança, a sua oração tem que ser: Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus. Vem agora, Pai. Arranca todo o mal, limpa todo impedimento, tira dessa criança, Pai. Cancela agora toda herança gestacional, toda herança que vem de pais, avós, bisavós. Senhor, arranca, tira, traz a liberdade. E a sua oração tem que ser bem calma, calma, a ponto da criança terminar essa oração e estar dormindo. A ponto de você terminar essa oração e a criança que estava com 39, 40 graus de febre voltou para a temperatura normal. A ponto da criança que estava chorando terminar essa oração e te sorrir e te dar um abraço. Então você tem que saber até o tom de voz, tá? Filhos de pais separados, a criança mora só com a mãe ou só com a avó. E a avó, de repente, é macumbeira. Onde está a autoridade para você declarar Deus na vida dela? Na sua vida, que é a igreja. Só que aí resta um problema, que muitos pais esquecem, é que eles muitas vezes não consagram o filho para ir para a escola, eles não consagram o filho para ir na casa de um amiguinho. E você sabia que todas as vezes que os nossos filhos saem de perto da gente, nós deveríamos ir dizer: Senhor, eu entrego o meu filho nas tuas mãos, porque o Senhor é Pai e vai fazer o melhor por ele. Certo? Então, tudo que você vai fazer, entrega para Deus. Para quê? Para que quando o seu filho sai de perto de você, quando a sua criança sai de perto de você, ali você está entregando para Deus. Então, se você recebe uma criança que não vem de um lar cristão, quando ele sair da sua sala, consagra a Deus: Senhor, eu tenho autoridade como igreja. Pai, em nome de Jesus, acoberta o teu filho. Eu devolvo ele para o Senhor. Eu sei, Deus, que ele vai voltar para a casa dele, mas que a tua glória vá com ele naquele lugar e a família se converta. Ó de testemunho que eu vi acontecendo isso. Porque os pais vão vendo que o filho mudou, ele quer saber por quê. Aí vai começar a querer ver como que é a escola, como que é a igreja, e não demora muito tempo para os pais estarem convertidos também. Ministério de crianças, vocês não têm noção do poder que vocês têm na mão de trazer gente para a igreja. Porque vocês têm o bem mais precioso desses pais, ok? A palavra de Deus diz assim: a estultícia está ligada ao coração do menino. Alguns versículos para você, mas a vara da disciplina a afugenta dele. Então, toda criança tem a tendência para o mal, tá? Olha outra coisa, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Instrui a criança. Seu papel, igreja. A vara da correção, da sabedoria. Mas a criança entrega a si mesma, envergonha sua mãe. Provérbios 29:15. Então, quando fala da vara da sabedoria, não significa espancar uma criança, tá? Mas disciplinar. Criança deve de ouvir 9 não e um sim. Ele tem que entender que o não faz parte da vida. Não precisa ser gritando. Não precisa ser batendo, tá?
Agora, minha pergunta: que tipo de autoridade você tem exercido? Qual é a sua posição? Você já está pronto para ser cobertura e ser canal de bênção na vida dessas crianças? Você sabia que criança é o termômetro do lar? Se uma criança faz xixi na cama e fora de tempo, né? É porque alguma coisa não está bem. Se uma criança vai falar, fica muito nervosa, gagueja, não está bem. Nós temos que olhar, porque olhando para a criança você vai saber o que está acontecendo com os pais. Eu dou atendimento até hoje para criança e quando chega para mim eu já sei que são os pais. Ultimamente eu tenho conseguido ensinar as crianças a lidar com os pais. Pastora, mas não é os pais que têm que lidar com as crianças? Sim, mas eu tenho ensinado as crianças a ser forte. Porque às vezes alguns pais não querem mudança. Então eu tenho ensinado as crianças a vencer os desafios. O que o pai fala, tipo, você não vale nada. Para Deus você tem valor. Tá? Então é assim que nós estamos trabalhando. E quando que autoridade? A gente ensina a criança. No nome de Jesus você tem autoridade. Então dentro da sua casa, você pode sim determinar que a sua casa pertence a Deus. Vai acabar as brigas? Não, querido, não vai acabar as brigas. Mas você vai estar protegido. E vamos orar para que essa família venha. Uma criança, por exemplo, que você presta atenção que a criança tem também carência excessiva. Aquela criança que quer ficar pendurada em você, que puxa, que quer melar em cima. Essa criança muito carente tem alguma coisa errada acontecendo dentro de casa. Uma criança muito revoltada, briga por causa de tudo, chuta, faz birra, se joga no chão. Por que está acontecendo isso? Então, professor, pai, mãe, tio de salinha, pastor de criança, tem alguma coisa. Medo. Por que medo? Da onde tem a origem? Por exemplo, a maior parte dos medos tem origem na vida intrauterina, quando a criança está sendo gestada, quando a criança está dentro da barriga da mamãe. Por que pode dar medo? O que essa mãe ouviu? A partir do 3º mês, a criança ouve tudo o que acontece com a mãe. Se uma mãe é abandonada pelo pai, né, da criança, o que essa criança sente? Medo. Se uma mãe vive falando que vai abortar essa criança, como que ela vai se sentir? Insegura, com medo. Sem contar que ainda vem um espírito de morte sobre essa criança. Então, o que está acontecendo? Acontece? Por isso que nós precisamos fazer um levantamento daquela vida. Masturbação infantil, o que pode estar acontecendo com aquela criança? Por que ela está passando? Não é sem vergonhice. Criança que passa por isso não é sem vergonha. Tem um problema espiritual. Qual é o problema? Qual é o problema? Ela está tentando arrumar uma distração, uma válvula de escape. Qual é o problema que essa criança está enfrentando? Existem muitas outras coisas que podem acontecer que faz parte do mundo espiritual. Criança que vai chorar e chora gritando, criança que grita o tempo inteiro, choro constante, sono picadinho. Tudo isso é espiritual, pode ser espiritual. Agora, existe também o problema que pode ser que o pai está com uma perturbação sobre a vida dele que passa para o filho. Mas pode ser um ataque diretamente no filho. Então, triagem para tudo, descobrir o que está acontecendo, por que está acontecendo e vamos orar. Pastora, mas eu tenho um filho, agora vou entrar num parâmetro aí para você. Eu tenho um filho e ele tem 18 anos. Já não é mais criança, mas algumas coisas do que você fala ele tem até hoje. Quando era criança era pior, mas eu vejo que meu filho não é liberto. Tá na igreja, vai, frequenta os cultos de adolescentes, mas ele tem esses problemas. Você vai fazer a mesma coisa com ele. Vai orar, vai consagrar, vai entregar como mãe. Quando que essa aliança do derramamento de sangue da mãe quebra? Quando ele tiver a primeira relação sexual. Vai ter outro derramamento de sangue. E no meio disso tudo, quando que tem a cobertura espiritual definitiva? Quando ele passa pelas águas do batismo, quando ele entrega a vida para Jesus, quando ele aceita publicamente
quando ele aceita publicamente o sangue de Cristo na vida dele. Tá? Ele pode entregar a vida para Jesus, já vai ter ali a proteção, mas quando ele fala publicamente, eu aceito, eu entrego, eu vou, agora todo mundo pode saber que eu sou demais porque eu sou de Jesus, nesse dia ele está totalmente à cobertura de um lado e de outro. Vai ficar a cobertura espiritual sobre a vida dele, que é a cobertura do sangue de Jesus. Agora, precisamos entender de que cada comportamento tem uma origem. 90% dos problemas começam na gestação. Por isso que a gente fala tanto, né, do curso de gestante. A gente precisa instruir mamãe, quando está grávida, que ela tem que ler a Bíblia, que ela tem que falar com o bebê, que ela tem que contar coisas boas, que se ela passar nervoso, tem que evitar passar nervoso, mas se passar, tem que falar, filho, filha, olha, você está aqui na barriga da mamãe e a mamãe está te protegendo. Mesmo que o pai for embora, filho, eu estou aqui para te proteger. Eu estou aqui. Mas muitas crianças estão passando... E tem um detalhe. No curso de noivos que a igreja fornece, ela já deveria estar ensinando como que os pais geram filhos. E se a mãe ou o pai vêm, porque a mãe se converteu na gestação e não sabe disso, ela tem que pedir perdão para o bebê que está dentro da barriga. Me perdoa, filho, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Isso é pauta para outra aula. A importância do perdão na libertação. Então, assim, muitas pessoas adultas têm sentimento de rejeição. Que dó! Eu vejo tantas pessoas que são adultas já, que qualquer coisa que acontece, ela se sente rejeitada. Mas por quê? Isso começou agora? Foi agora que começou? Não, quando eu era criança também eu tinha isso. Aí que tá. Na próxima ministração, na quarta aula que eu vou dar, eu vou falar sobre isso, sobre a cura. Mas muitas vezes você que está me ouvindo pode estar aprisionado até hoje de coisas que você viveu na infância. Eu fui liberta em muitas áreas da minha vida na libertação infantil. Porque daí eu lembrava, eu passei por isso, Senhor, eu renuncio, lava-me com o teu sangue. Senhor, eu quero entregar esse comportamento meu ao Senhor. E não foi pouca coisa. E é incrível, né? Porque tem muitas coisas que a gente guarda na memória e esquece. A gente guarda na caixinha do esquecimento e esquece. E daí, conforme a gente vai sendo ministrado, vai passando o tempo, o Senhor traz à memória coisas que estavam esquecidas. E coisas, às vezes, que são graves. Mas que a gente tem reações a essas coisas hoje por coisas graves que vivemos lá na infância. E o que você viveu na sua infância? Você acha que você está liberto já? Ah, mas eu já fiz a libertação de adulto. Esse tipo de assunto não entra na libertação de adulto. Então, se você está localizando alguma coisa do seu tempo de criança, é hora de você colocar para Deus. Senhor, isso ainda me dói. Isso ainda fere a minha alma quando eu lembro. Eu perdoo quem me causou essa dor. Eu perdoo. Mas eu entrego para o Senhor, Deus, para que o Senhor venha, lava com o teu precioso sangue aonde existe essa ferida e faz tudo novo na minha vida. E Ele faz, viu? Não precisa... Ah, não tem fé. Tenha, porque Ele faz. Ele muda tudo, 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 tudo. A rejeição vem acompanhada de medo, de ciúmes, de insegurança, de acidente, de violência, de homossexualismo, morte prematura. Pastor, então você vai começar a entrar em áreas desse tipo. Nós estamos dando uma pincelada, ok? Então, a pior rejeição que acontece é no ventre, porque ela se aloja no inconsciente. E aquela rejeição pode se tornar, a gente chama de espírito residente. É ele que controla tudo. Quem se sente rejeitado é fraco para lutar. Uma pessoa que se sente rejeitado, ela não tem força, porque ela sempre vai achar que alguém está rejeitando. Então existe a rejeição no ventre, a rejeição do abandono,
A rejeição por causa da aparência, a pessoa não é aquela criança bonita, não é o jovem adolescente bonito. Só que tem uma coisa, viu? Todo patinho feio pode se transformar numa pessoa diferente. Mas naquele período da vida dele, estava sendo confrontado com a rejeição. Ele pode se sentir rejeitado por causa da comparação. Ó, seu irmão é assim, você é assim. Se você fosse igual ao seu primo sim estuda. Nós podemos ver a criança que é rejeitada através da palavra, muita ofensa, o tempo inteiro, colocando ele para baixo. Eu lembro que o meu pai dizia assim: você não vale o prato de comida que você come. Ele falava isso quando eu estava bêbado. E eu não notava até começar a passar pela libertação infantil e ouvir essa frase. Não essa, mas foi o que veio no meu coração. E eu lembrei que, assim, eu nunca abri a geladeira na casa dos meus pais. Eu nunca abri. E eu me casei e continuei não abrindo a geladeira. Eu abria a geladeira, pegava o que eu ia fazer, fazia a refeição, mas eu não abria a geladeira. Por exemplo, para pegar um iogurte, para pegar uma fruta. Quando o meu esposo ia pegar, eu comia. E até hoje, de vez em quando, eu me vejo fazendo isso. Por quê? Porque se eu não tenho o valor de um prato de comida, eu não tenho que pegar o prato de comida. Isso ficou na minha cabeça e de vez em quando eu percebo que eu faço isso ainda. É inconsciente, mas hoje eu sei o valor que eu tenho. Mesmo assim, aquilo que ficou no inconsciente, de vez em quando ele tenta sair para fora. Eu falo que todos nós temos, né, aquela coisa dentro de nós do passado que ela insiste sempre em sair para fora. A gente é que tem que aprisionar primeiro e depois mandar embora. É isso que a gente faz, tá? Outra forma de rejeição é uma disciplina desequilibrada. Ou bate demais ou não faz nada. Permissivo demais, agressivo demais. Existe também a rejeição que vem através da adolescência. A menina começa a ficar mocinha, maior e tal, e ela começa a sensualizar, mas não é sem vergonhice. Ela muitas vezes começa a sensualizar porque o corpo mudou, o jeito de andar mudou, né? O cabelo está diferente, o corpo está diferente, e aí começam a chamar ela de nomes pejorativos que eu não posso falar aqui gravando isso daí, certo? Aí o menino começa a mudar a voz. Gente, eu tenho 3 meninos. Então eles passaram por aquela fase de idade que fala fino, fala grosso, mistura tudo, começa a sair uns pinujos na cara. Normal, tudo isso é normal, espinha, mas você começa a falar nomes pejorativos para ele. Não, ele não tem nome pejorativo, ele está passando pela transformação da idade. E isso simplesmente pode ser a legalidade que o inimigo queria para atacar uma criança ou um adolescente. Vamos lá, medo e pânico. Tem que lembrar o que essa criança já viveu para estar assim. Já atendi crianças que estavam junto com a mãe, né, em assalto. Problema. Já atendi criança que a mãe estava grávida quando passou por um acidente, estava grávida quando foi assaltada. E a criança traz consequências, tá? Dá para você, numa escola de pais, ensinar os pais, numa aula de gestante, ensinar para a mamãe o que ela tem que fazer enquanto ainda está grávida. Mesmo que ela passou por isso, ela tem como a criança ser ministrada. Assim como você que trabalha com Ministério de Crianças, para você que é pastor, quando você tem uma gestante, saiba como está sendo a gestação e ora por essa criança. Coloca as mãos na barriga da mãe e fala: Senhor, eu estou aqui como filho teu, clamando por essa vida. A oração vai fluir. Eu não preciso te ensinar a orar, porque oração sai de dentro da gente, tá? Tanto que eu tenho usado poucas palavras para falar de oração, para que vocês não queiram começar a escrever a oração que eu estou fazendo, para depois replicar e fazer igual.
Porque a oração está dentro da gente, está dentro de mim, está dentro de você, ok? Vamos lá. O momento do parto. Muitas vezes na hora do parto pode acontecer uma eclâmpsia ou uma pré-eclâmpsia. O que é isso? É quando a pressão sobe e a criança começa a ser comprimida dentro da barriga da mãe. Isso pode gerar na criança medo de elevador, medo de altura, pavor de lugar fechado, tá? Por quê? Porque ela foi apertada, ela sentia que ela estava no lugar apertado, ela começou a mãe começa a ter problema na hora de nascer o bebê e ele se sente comprimido e consequentemente ele passa a ter medo de lugares fechados, medo de elevador, medo de ser preso no meio de uma conversa. Quantas pessoas que não vêm conversar com a gente e vem vindo assim, e vai nos encurralando na parede, vai se aproximando e você vai andando para trás. Não aconteceu uma vez só comigo. Eu lembro que teve uma vez que eu estava ministrando uma vida e a pessoa veio falando e ela se aproximava. De repente, quando eu percebi, eu já tinha andado assim, acho que mais de 1 metro, estava encurralada na parede lá atrás. Então, essas pessoas fazem com que a gente se sinta ali, ó, apertado. O fórceps, por exemplo, uma criança que nasce de fórceps, ela já tem a rejeição no coração dela, porque ela estava tão confortável. E de repente catam aquela criança e arranca aquela criança. Tiram a mãe dela, tiram ela daquele conforto. Também traz rejeição. Parto que é muito demorado, parto que a criança nasce com o cordão enrolado no pescoço. O que vai entrar? O cordão enrolado, sufocamento. A criança vai estar sempre com problema de respiratório. Pode ser isso e pode não ser. Eu nasci de fórceps, tá? Então, assim, às vezes a criança vai nascer com o cordão enrolado no pescoço, espírito de morte. Aquela criança vai estar sempre doentinha, sempre se sentindo sufocada, engasga com facilidade, tem fobia de ficar em lugar fechado. Normalmente tem falta de ar, as mãos suam frio. Você vai perguntar, que jeito foi o parto? Teve alguma coisa ali na hora do parto. Então isso vem para a criança. O Espírito Santo de Deus é o único que pode voltar lá na concepção. Nós vemos a psicologia, a parapsicologia fazendo regressão com as pessoas. E nós vimos assim que quando uma pessoa faz regressão, ela perde a consciência. Quando ela perde a consciência, o inimigo pode entrar, tá? Ela não tem como se defender, ela está totalmente nas mãos do homem. Totalmente. Talvez não seja nem o psicólogo que vai trazer problemas, mas a própria fato de você estar sendo hipnotizado ali para voltar. Ok. Mas o Espírito Santo, ele está acompanhando a vida da mamãe. Quando vem uma herança, a herança do Senhor são os filhos, quando vem essa herança, ele manda o responsável dele para tomar conta. Então o Espírito Santo sabe a hora que essa criança foi fecundada. E aí o Espírito Santo pode voltar naquele momento. Ele pode voltar e ele pode tratar com essa pessoa que tem algum tipo de problema, tanto criança quanto adulto. E outra coisa, quando você pede perdão, existe a cura. Ah, mas o meu filho não sabe do que aconteceu, meu filho não sabe que eu tentei abortar, meu filho não sabe que eu rejeitei a gravidez. Ele pode não saber, mas ele está sentindo as consequências. E quando você pede perdão, existe cura na sua vida e na vida da criança. Ok? Isaías 10, 27. A unção com óleo despedaça todo o jugo. Então, como tem sido essa unção? A unção com óleo. Eu sou o azeite fresco que Deus derramou na minha cabeça. Eu tenho. E aí eu posso propagar isso. Os pais devem propagar amor na vida das crianças. Filho, você é muito querido. Filha, você é tão especial para nós.
Você é um presente de Deus. Quem é a princesa do papai? Quem é o príncipe da mamãe, do papai? Eu te amo tanto, filho. Palavras tão simples que muitas vezes um pai não sabe falar. Eu tenho muito orgulho de você. Se você tem muito orgulho do seu filho, fale, não guarda para você isso, não sabe por quê? Porque é importante para ele. A criança pode receber libertação enquanto ela dorme. O pai pode profetizar a libertação enquanto a criança dorme. Faz efeito, é o Espírito Santo que vai estar trabalhando. Como? Eu posso orar pelo temperamento do meu filho enquanto ele dorme. Eu posso orar pelo caráter dele para que seja transformado, a personalidade dele. Quando eu oro e entrego nas mãos de Deus, eu estou fazendo uma ministração na vida do meu filho, tá? Existem muitas falhas de personalidade que também estão ligadas na fase intrauterina. A primeira infância, que vai de 2 meses a 3 anos, tá? Olha só, esse período curtinho aí, ele começa a reconhecer as realidades. A criança começa a reconhecer as realidades até os 3 anos. Por isso que não adianta você falar para uma criança de 3 anos, fica quieto, fala baixo, ele não tem noção. Só depois dos 3 anos, quando ele vai passar para a segunda infância, tá? Até 3 anos, aí ele vai de 4 a 6 anos, ele começa a ter interesses por brincadeiras. E aí é a hora que você tem é mais fácil para ministrar. É mais fácil para você levar a palavra de Deus. Só que tem uma coisa. Aí entra a terceira infância, que vai dos 7 anos aos 12 anos. E aí eles começam a pensar sozinhos. E se eles não são tratados, eles podem desenvolver a rebeldia, a rebelião. E eles discernem com mais facilidade o que é certo e errado. Então pensa, se você puder pegar essa criança e ensinar o que é certo. Tem para ninguém não. Tu tá no lucro, bichinho. Tu tá no paraíso, porque aí você vai ensinar. E o que ele aprender, ele não esquece. E olha, por experiência própria também. Quando você ensina uma criança, vai chegar uma hora que ele pode até se rebelar, sair da igreja, desconverter, fazer um monte de coisa errada. Mas ele sempre vai lembrar de você. E ele sempre vai lembrar o que você ensinou. Com essa idade, eles começam a cobrar mais dos pais. Mas o que será que os pais têm para oferecer? Aí eu volto de novo. Escola de pais, escola de noivos, escola de gestante. Tudo isso é importante. E nesse caso, cabe à igreja orientar os pais. Satanás, ele investe pesado mesmo, que é a fase assim que eu acho que é mais difícil, é de quando a criança nasce até os 8 anos de idade. É o período que mais crianças são abusadas sexualmente. São mais rejeitadas. E se a criança não tiver um processo de libertação, pastora, mas na adolescência, é a fase em que ele é mais vulnerável. Depois ele vai entrar para a escola, aí vem bullying. Por isso que a nossa criança tem que ser instruída. Nas aulas de libertação infantil, eu sempre tive uma matéria, vamos colocar assim, aula-matéria, né? Culto, onde a gente ensinava a criança a fugir da pedofilia e do abuso infantil. Como? Ensinando a criança onde pode mexer, onde não pode mexer. Hoje está cheio, tá? Hoje tem vários vídeos que ajudam você a fazer isso. Então, a igreja é responsável por ensinar isso também. É responsável, porque se tem a ver com o espiritual, tem a ver com o físico também. Então, a igreja precisa ensinar. Gente, eu como igreja, eu ensinava até as crianças como que tem que tomar banho. E você vai falar, mas isso não tem nada a ver com a igreja. Tem, é a criança, é a vida dela. Para ela não passar por um bullying, ela tem que estar limpinha, não pode estar cheirando xixi. Gente, nós somos responsáveis e você vai atender cada necessidade. Quantos adolescentes que não passam o dia inteiro enfiado na cama, dormindo, porque é o período que mais tem sono, que é essa fase de crescimento, e aí eles muitas vezes levantam daquela cama que ele nem trocou o lençol, nem nada, tá cheirando cama e vai para a igreja. Não lava o cabelo,
Mas não é a fase... Gente, cada caso é um caso. Tem adolescente que vai nessa idade vai para o cuidado e outros vai para o descuido. Por isso que a gente tem que estar ali o tempo inteiro ministrando essas vidas, tá? Agora, que tipo de rejeição que existe? Pode ser a rejeição também que vem da gravidez, uma tentativa de aborto, queria um menino e nasceu menino, palavras de maldição, aquilo que eu falei, só estou dando uma reprisada aqui para você. A criança precisa de acompanhamento para descobrir as portas de entrada, por isso que nós precisamos do pai. E se for adotivo, os pais adotivos. Muitos pais não conhecem o pai que gerou. E aí você vai ter mais oração, mais busca dentro da igreja de ajuda pelo filho adotivo. Em seguida, os espíritos malignos devem ser expulsos desde o residente, quando nós vamos orar por uma criança, tá? Até o último. Ungir o umbigo da criança, que é onde tem o cordão umbilical, cortando, quebrando toda a hereditariedade que vem dos pais, dos avós, dos bisavós. Ah, mas um pai não quer que corte a hereditariedade dele. Deveria, porque você vai cortar apenas o que é mal. O que é bom, Deus não tira. Pode cortar a hereditariedade. Hereditariedade maligna não interessa. E todos os espíritos transferidos de geração em geração. Outra coisa, eu posso catar esse cordão umbilical, eu ligo esse cordão umbilical ao reino de Deus. A partir de hoje você é filho de Deus espiritualmente. Eu cato esse cordão umbilical. Se ele tem um pai e uma mãe adotivo, eu posso estar fazendo essa oração primeiro entregando para Deus. E depois, quando Deus está no controle de tudo, eu faço essa oração ligando o cordão umbilical à mãe. Já falei, mas estou repetindo de novo, para não ficar nenhuma dúvida. Depois, em seguida, você pode pedir para Deus enviar fogo do céu para queimar todo o mal que está alojado na vida daquela criança, também de adulto. Precisa ser feita a ministração de cura interior desde o ventre. Perdão dos pais. Os pais precisam pedir perdão para a criança, mesmo que não foi ele que causou o problema. Por exemplo, uma criança é rejeitada pelos pais, vai para adoção. Quem vai ter que pedir perdão é o pai que adotou, mesmo que ele não precise, porque ele não rejeitou. Mas ele vai estar representando o pai que rejeitou e ele vai pedir perdão para o filho para que esse filho seja resgatado da mão do inimigo, certo? E vai ter que ter restauração da personalidade da criança quando ela está com problema. Como? Com aconselhamento. A rejeição também leva uma pessoa a roubar, a mentir. Um exemplo, vamos lá, a criança quer chamar atenção, então ela rouba para levar bronca ou para ser elogiado que trouxe alguma coisa para casa. Mas daí quando ela faz isso, ela tem que enganar que não fez, daí ela vai entrar na mentira. 40% dos internos que estão na FEBEM, tá? Agora tem outro nome, né? Não sei. Fundação Casa, o pastor está aqui, Fundação Casa. Então, uma média de 40% a 50% dos que estão lá são filhos de pastores, de presbíteros, de diáconos, de pessoas que trabalhavam ativamente na igreja. Por quê? Porque muitas igrejas não têm visão do cuidado com a criança. Muitos pastores desconhecem o assunto de libertação infantil. E pior, muitos deles se dedicam tanto à igreja que não têm tempo de cuidar dos próprios filhos. E as consequências vêm. Então precisamos estar atentos e prontos para lidar com isso. Outra coisa que a rejeição acontece é a dupla personalidade. A criança está bem um dia, no outro não está. Ela quer fugir de casa. Ela acha que ela deveria morar em outra família, que ela nasceu na casa errada. Não nasceu. Por mais complicada que seja a sua família, você não nasceu na casa errada. Muitas vezes, essa pessoa começa a misturar a verdade com mentira.
quando tem a dupla personalidade. Mas ele conta tantas mentiras que ele acaba acreditando na própria mentira. Por exemplo, aquela criança, já falei isso, não sei se foi de manhã, ou acho que foi de manhã, mas eu não lembro agora em qual da se foi a primeira ou a segunda. A criança, ela tem tanta carência e ela quer tanto esconder a realidade dela que ela cria situações. Nossa, seu final de semana? Meu final de semana foi com meu pai quebrando a casa inteira, chegando drogado, chegando bêbado. Foi o meu irmão trazendo a namorada para casa, fumando até de madrugada. Tá, qual foi o seu final de semana? Foi ótimo. Eu fui passear na casa do meu tio. Ele tem uma fazenda linda, com cavalos e tudo mais. O que acontece? Você cria uma fantasia para fugir da realidade triste que aquela criança está vivendo, ok? Também tem o problema da baixa autoestima. A criança começa a se sentir feia. Muitas crianças vão crescendo e se tornam adolescentes, que é tanta dor que ele carrega, que ele começa a fazer automutilação. Outra aula que eu tenho também, que é a automutilação. Nós precisamos entender, ei, a dor é demais. Como está a autoestima dessa pessoa? Como ela está vivendo? Pode vir a tentativa de suicídio, pode vir a prostituição, porque a pessoa não tem uma autoestima elevada, e se ela está caindo para esse lado da prostituição, mesmo que for para receber. Mas ela vai sentir que ali ela tem valor. Existe um outro problema que é a rebeldia. A criança começa a se levantar contra tudo quanto é tipo de autoridade. E nós vamos ver adultos que continuam, crescem e continuam se levantando contra a autoridade. Não, se o pastor falar alguma coisa, não aceita. Se a professora fala, não aceita. E hoje, criança não pode mais ser tirada da escola. O que passam os professores, gente? Que hoje, se a criança não concorda, ela já vai para cima, ela vai bater no professor. Nós, a minha geração foi criada, minha mãe dizia assim: a mamãe cuida de você em casa. Quando você for para a escola, a professora é sua mãe. Lá você tem que respeitar e ser educado com a sua professora. E se eu chegasse falando mal da professora, minha mãe falava assim: olha, se ela falou isso, eu tenho certeza que ela tem porquê. Tanto que, quando eu entrei na escola, assim, primeiro mês da escola, eu lembro do nome da minha professora, ela chamava Evalda, Dona Evalda. E a Dona Evalda, ela era assim a pessoa mais amorosa, ela tinha tanto amor e ela tinha tanto conhecimento. E eu lembro que eu olhava ela assim, eu ficava admirada, e eu falei assim: um dia eu vou ser professora. Ai, eu vou ser professora. Como eu disse, eu queria ser padre para falar da palavra e eu queria ser professora. Tanto que o primeiro curso que eu faço profissionalizante é de magistério, que hoje é a pedagogia. Então, imagina que aquilo foi no primeiro ano e eu levei aquela realidade, ensinar pessoas com amor. Então eu tive muitos problemas, mas Deus colocou muita gente boa na minha vida. Muita, 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 muita gente boa. Gente que realmente me acompanhou, me ensinou, me instruiu, me inspirou. Então resta você saber em quem você tem se inspirado. No traficante? Na prostituta? No ladrão? Quem tem sido a sua inspiração? Escolha o que vai ser melhor para você. Não o que é melhor para sua rebeldia. Fica a dica aí para quem vai trabalhar com criança. A palavra de Deus diz que o que retém a sua vara aborrece ao seu filho, mas o que ama a seu tempo castiga. Ou seja, castigar não significa bater, significa tira alguma coisa, corta alguma coisa, tira uma regalia, mas o filho tem que entender o que é sim e o que é não. Vamos lá, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara livrará a sua alma do inferno. Essa é forte. Ou seja, se você não repreender seu filho, se você não disser o não que ele precisa ouvir, ele pode acabar indo para o inferno. Então você, com o seu não, está afastando o seu filho disso. É fácil? Não é. Não é.
A maioria, uma estatística que 85% dos cristãos que aceitam Jesus Cristo têm até 15 anos. A maioria. Porque os pais levaram, porque um vizinho levou, porque um amigo levou, mas enfim, eles precisam de libertação e cura. Eles precisam disso, da libertação e a cura. Tá? Eu tenho mais alguns assuntos aqui que eu deixei, mas eu não vou falar em live, porque é um pouquinho delicado, envolve algo que hoje é proibido a gente falar no YouTube, ok? Herança familiar, tem aqui alguma coisa. Já falei na anterior, né? Mas eu vou dar mais uma pincelada. Deuteronômio 5:9 diz assim: não te encurve a ela, nem a servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Em Deuteronômio 23:2 está escrito assim: nenhum bastardo entrará na presença do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na presença do Senhor. O que é bastardo? É aquele filho que é gerado fora do casamento. Ah, mas então assim, é aquele que eram amantes? Não necessariamente. É aquele que a mãe engravidou antes de casar, é chamado bastardo. Ah, mas ele não vai entrar, né? Porque até a 10ª geração dele tem essa maldição. Por isso que nós, como igreja, precisamos cancelar isso. Então, se o pai tem uma criança que nasceu antes do casamento, que foi gerada antes do casamento, é preciso cancelar a bastardia. Olha, outro tópico aí que é importante. Se nós formos analisar a herança, a descendência que nós temos, qual é a descendência que nós temos do Brasil? Prostituição, roubo, tá? Foram os bandidos que foram enviados para cá. Assim nasce o Brasil. E aí, nós precisamos conhecer a nossa herança familiar. Tanto eu, você e as crianças. Tem que saber qual é a nossa herança familiar. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5:8: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo não é onipresente, ou seja, ele não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mas, assim como existem demônios responsáveis por cidade, bairros, casas, ruas, existem aqueles que estão à espreita da família. Então, a herança familiar tem que ser levada a sério. Você quer a libertação dos seus pequeninos? Leve a sério. Olha o que está escrito em Provérbios 26:2. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra pouso. E é essa causa que nós precisamos eliminar. Nós precisamos levar a nossa igreja à santidade. Satanás usa a ignorância dos próprios pais com relação à palavra de Deus e ele acaba conseguindo a legalidade que ele precisa. E aí, eu anotei algumas coisas, mas são subterfúgios que os pais, por falta de conhecimento, levam seus filhos, tá? Imagina assim, para benzer, para tomar água fluida, por falta de conhecimento, dá achar que fulano de tal faz simpatia. São coisas, todas essas coisas que vai abrindo brecha para o inimigo trabalhar. Porque o único que cura, salva e liberta é Deus. Então, assim, não leve a mal, não julgue os pais. Ele estava tentando cuidar. Muitas crianças chegam para a gente cheio de problemas. Qual é o histórico dele? Isso é o mais importante você lembrar. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então, cuidado com o que você fala para uma criança. Ensina aos pais. Eu separei algumas coisas
Por exemplo, chamar uma criança de moleque significa menino travesso, indivíduo sem palavra, canalha. A palavra vem de origem de Moloque, que significa demônio que sacrifica crianças. Ei, moleque! Fala aí, moleque! Gíria. E olha só o significado dessa palavra. Ah, mas é danada essa criança, mas é danadinho, hein? Significa, danado, significa, no dicionário, pesquisei no dicionário, significa condenado, maldito, furioso, irado, raivoso, zangado, disposto, esperto, hábil, jeitoso, valente, extraordinário, levado da breca. Tem a parte boa, mas tem a parte ruim. Então tem que tomar cuidado. Cristo nos resgatou das maldições da lei, está lá em Gálatas 3,13. Então, ao receber Jesus, quando a gente aceita Jesus, a gente tem direito à liberdade. Quando nós aceitamos Jesus, tudo muda. Como eu expliquei, a autoridade. Então, primeiro em casa é o pai, a mãe é a autoridade, o pastor é a autoridade. Declare que a partir desse momento a criança tem outra hereditariedade, ela tem outra história, ela tem outra vida e assim sucessivamente. Você quer fazer diferença na vida de uma criança? Você quer mudar na sua vida o histórico? É difícil? Então, nesse histórico, você só vai fazer uma coisa: entregar para Deus e deixar Deus ser Deus na sua vida. Amém? Eu sei que talvez eu despertei um monte de ponto de interrogação na sua cabecinha. E tudo bem, se você ficou com alguma dúvida, passa para o seu pastor ou manda para mim. Depois eu vou passar aí o meu WhatsApp, vou passar também o meu e-mail. Pergunta. Eu não vou conseguir responder rápido para você, mas eu farei o possível para responder, porque eu não faço só isso daqui. Tá? Eu tenho uma igreja para administrar, pessoas para administrar, uma aula para administrar, que eu fiquei 3 meses parada sem trabalhar, então preciso voltar, mas eu vou te dar toda a atenção. Mas o seu pastor certamente já sabe disso, e se não souber, passa essa live para ele também. Amém? Nós voltamos, vai agora, toma um cafezinho, aproveita, toma um cafezinho, come uma bolachinha e a gente volta daqui a pouquinho com a oração de encerramento. Amém? Até daqui a pouquinho.